Não sei vocês, mas eu já passei pela experiência algumas vezes de, por que não saber o final da história, acabar me perdendo no meio dos detalhes do meio da história. O final da história, saber o final da história, final feliz, é algo que pode nos ajudar no meio do processo. Lembro de uma vez, por exemplo, quando o Joshua ainda era pequeno, e ele, ou menor, ele ainda era menor, e nós assistimos o filme que relata a crucificação do nosso Senhor. E enquanto Jesus estava na cruz, ele dizia: papai, eu preciso salvá-lo, nós precisamos salvar Jesus da cruz, que homem malvado. Não saber ou não lembrar da crucificação à luz da ressurreição vai fazer com que você aja de maneira errada no meio do caminho. Aqueles que já assistiram filmes, e os filmes têm aqueles conflitos, trilogias, por exemplo, os conflitos acontecem no meio do caminho, e o primeiro filme dessa trilogia acaba como se tudo tivesse perdido. Vai se animar sabendo que a história termina com um final feliz. Hoje eu queria olhar o final da história. No livro de Apocalipse, capítulo 5, eu queria ver o final da história dos nossos esforços missionários. Queria ajudar os irmãos a perceberem a cruz de Cristo como sendo não somente a base da salvação, mas a conclusão e o poder para um final glorioso. A cruz e o seu propósito global para as missões. Vamos fazer toda a leitura do capítulo inteiro. Apocalipse capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Senhor, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que o Senhor nos encoraje nesta noite, por ver o final da história. Que as nossas lutas e frustrações e pecados e deslizes e esforços e tentativas
que elas sejam colocadas e percebidas e compreendidas à luz do grande finale, do momento em que o cordeiro que foi morto é reconhecido como o ser mais digno de todo o universo e tem dignidade de levar para frente o plano de Deus, em que os nossos esforços para fazer o nome do teu Filho conhecido em toda a terra, de fato, eles são usados pelo Senhor para salvar pecadores. Eu peço que o Senhor nos alinhe também, porque se esse é o teu plano, qual é o nosso? Se isso é o que o Senhor está fazendo no mundo agora, o que é que eu estou fazendo? Se é para cá que as coisas devem convergir, o meu dinheiro, o meu tempo, minha família, meus filhos, deve convergir para quê? Então corrige-nos, Senhor. Eu imploro a Ti, Espírito Santo, que sejas o nosso professor. O Senhor inspirou este livro, o Senhor conhece o nosso coração, fala-nos com autoridade, dize-nos o que devemos fazer, corrige-nos, consola-nos, confronta-nos. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória. O Cordeiro e o Senhor que está sentado no trono, só vocês recebam a glória. Em nome de Cristo. Amém. A cruz de Cristo é garantia não somente da salvação dos homens, a cruz de Cristo também é garantia de um final glorioso. Quando a gente entra no capítulo 5, ele deve ser lido à luz do que acontece no capítulo 4. Capítulo 4 é a porta de entrada no céu. João é trazido para o céu. Depois destas coisas, verso 1, eis que olhei e havia uma porta aberta. A porta de entrada do céu aparece para João no versículo 1 do capítulo 4. João vai entrar e ele vê uma gradação, uma progressividade em termos de dignidade. Ele se acha em espírito, no versículo 2, existe aquele que está sentado no trono, é a primeira coisa que ele vê, o céu armado, aquele que está sentado no trono, versículo 3, ele é semelhante a jaspe, semelhante ao sardônio, ao redor do seu trono existe um arco-íris, ao redor do trono 24 anciãos. Do trono saem relâmpagos, fogo, tochas acesas, fumaças. Depois existem os 4 seres viventes. Toda esta imagem é uma tentativa de explicar o céu, mas o centro do céu. Deus aparece, aquele que está sentado no trono, existe um arco-íris ao redor dele, depois os 24 seres viventes, depois os 24 anciãos, depois os seres viventes, em gradação de dignidade, até que aquele que está sentado no trono é reconhecido. O capítulo 4, então, é uma explicação de Deus. O trono é o centro, Deus, o Pai, é o centro do capítulo 4. Então, no versículo 5, existe uma mudança drástica. O capítulo 5 é dividido em 4 movimentos, todos eles iniciados por olhei, ou vi. Versículo 1, eu vi. Versículo 2, eu vi. Versículo 4, ou melhor, versículo 6, eu vi. Então, versículo 9, ou versículo 11, eu vi. Do Deus, o Pai, aquele que está sentado no trono, as atenções agora mudam para o Cordeiro. Quem é este Cordeiro? Ainda está para ser revelado. A atmosfera muda no versículo 1, porque um livro aparece, e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, como era a forma antiga, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que este livro tem, a importância deste livro é vista na quantidade de selos. Se a gente olhar a matemática romana, a quantidade de selos indicava o tamanho da importância da informação que tinha dentro do rolo, ou tinha dentro do livro. 7 selos era o grau máximo, isso quer dizer que aquilo que está dentro, registrado neste rolo, é de importância máxima. Diz que ele está na mão direita
daquele que está sentado no trono. Veja que naquela gradação em termos de dignidade, ele está no lugar mais importante de todo o universo visível e invisível. É o grande Deus, aquele que é semelhante a jaspe, o sardônio, é aquele que está sentado no trono, que os anjos cobrem o rosto, que segura o rolo. A informação dentro do rolo parece não é curiosidade apenas. Esse livro parece que ele faz as coisas acontecerem. Ao serem abertos, nós vamos ver mais na frente no capítulo 6, selos são abertos, que são a ira de Deus, depois vem as taças, depois vem as trombetas. O que está acontecendo é que o plano de Deus, ele precisa ser desenrolado, e o plano de Deus será desenrolado quando o livro que contém o plano de Deus for aberto, for realizado, for cumprido, não somente lido, mas feito acontecer. É o plano de Deus, a conclusão das suas realizações, a punição das coisas que Ele planejou que precisam acontecer. Mas o livro, para que seja aberto, ele exige que alguém que tenha dignidade suficiente para atravessar todo o quadro que ele pintou no capítulo 4, que tenha condições de cruzar o rio e passar sobre os 4 seres viventes e dobrar e fazer caminho entre os 24 anciãos e subir no centro do universo visível e invisível e tomar da mão direita daquele que está sentado no trono e ter dignidade suficiente para romper os selos e realizar o plano de Deus. Do livro, então, surge uma pergunta, no versículo 2, vi também um anjo forte, e esse anjo proclamava em grande voz, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Essa pergunta sobre dignidade não é uma pergunta sobre poder e capacidade. Ele não está perguntando quem é hábil, não está perguntando quem sabe ler, quem não está perguntando quem consegue andar daqui para lá. Muito interessante que a pergunta aqui gira em torno de dignidade. Quem é digno? Quem é mais do que perfeito? Quem é capaz de adentrar no céu, e no céu ou no santo dos santos, e até aquele que está sentado no trono e abrir os seus selos? Em outras palavras, quem é capaz de completar o plano original de Deus para a criação? Quem é capaz de fazer acontecer o conteúdo do que está neste livro? Quem tem dignidade suficiente? Ou seja, muito mais do que poder, perfeição, santidade, quem é digno de fazer o plano de Deus se cumprir e virar realidade no tempo e no espaço? A pergunta que esse anjo diz, ela está sendo colocada como se fosse perguntada em várias vezes. A ideia de proclamar em voz forte é que ele faz um desafio, ele anuncia para todo o universo, chamando a atenção de todos os seres viventes, dizer, ei, Deus vai realizar isso por meio da dignidade de um ser. Quem é digno? A forma como foi descrita é que exige repetição constante e constante. Quem é digno de vir, tomar da mão direita daquele que está sentado no trono, abrir o livro, desatar os selos? Quem é digno? Alguém é digno? No céu só existe perfeição. O problema não era esse, o problema continuava sendo dignidade. Parece que João, versículo 3, teve tempo suficiente para concluir, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Na cosmogonia judaica, ele vai olhar terra, céu, debaixo da terra, ou mundo inferior, a realidade, a existência. Ele olha esta realidade, ele diz, diante do desafio que o anjo forte fez para o universo, ninguém apareceu, houve silêncio completo, ninguém mostrou as caras, ninguém tentou simplesmente.
Aqui não é aquele desafio daquela espada em que as pessoas faziam fila para testar a dignidade. Ninguém sabia se era digno ou não. Vamos lá tentar tirar Excalibur. Aqui não é esse o quadro. É o grande Deus lá esperando para realizar o seu plano por meio da dignidade de alguém que pode fazer as coisas acontecerem. Um anjo forte olhando e desafiando todo o universo, e os homens que estão na terra, os anjos que estão no céu e os demônios nos reinos inferiores se calam, porque compreendem que não existe dignidade intrínseca a eles capaz de cruzar o céu e tomar o livro daquele que se assenta no trono. Essa é a razão por que João chora. Ele diz no final do verso 3 que não era não somente pegar o livro, abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. No livro tinha o plano de Deus, o desenrolado plano de Deus. E é isso que eu chorava muito. João não chorava por curiosidade, tá bom? Ele não se ruía para saber o que estava dentro e assim estava chorando. Rapaz, eu tenho que saber o que está dentro, eu vou chorar aqui para ver se eu caso uma impressão em Jesus. E ele diz, para de chorar, está aqui, eu vou te dizer. O choro é porque João quer saber como as coisas terminam. O choro é porque João quer ver Deus sendo de fato exaltado, concluindo a obra que ele havia começado. Ele quer ver o final da história, quando Deus pune os pecados dos pecadores nos pecadores, e Deus recebe honra e glória para sempre, onde ele triunfa finalmente sobre o mal, onde ele destrói Satanás. Tudo isso está dentro deste livro. João quer ver as coisas terminarem, e ele chorava por isso. Eu não sei pelo que a gente chora, irmãos. Eu realmente não sei. Nós somos diferentes e podemos chorar por várias coisas. Mas se Deus resolvesse mudar o plano amanhã, mudar as regras do jogo e dizer, sabe de uma coisa? Eu vou deixar do jeito que está. Eu vou deixar o mundo se acabar, alguém explodir uma bomba e matar todo mundo, ou vou mudar aqui a órbita para ele ser atingido por um meteoro. Eu vou acabar com esse negócio de céu, de justiça, de punição, de vida eterna, vida após a morte. Eu vou acabar, eu vou deixar que as pessoas morram como cachorro. Pronto, vou deixar isso assim. Isso atrapalharia a sua vida? Ou você continuaria fazendo as mesmas coisas que faz, vendendo as coisas que você vende, tratando sua esposa, fazendo as orações do tipo de oração que você faz, falando com as pessoas da mesma maneira? A eternidade, o plano de Deus em punir o mal e ser adorado entre todas as nações, causa impacto em você de maneira suficiente que você iria chorar na possibilidade de não ver isso acontecendo diante dos seus olhos? E eu chorava muito, João diz. Eu chorava muito porque minha conclusão é que ninguém for achado digno. Então nós vimos o livro, nós vimos a pergunta. O anjo literalmente manda ele parar de chorar. É quase como se ele dissesse, rapaz, toma jeito de homem. Em linguagem, isso que você está fazendo não cabe para o momento que nós estamos vivendo. É como se ele estivesse dizendo, não é momento, não é lugar para choro aqui. Seu choro não se coaduna com a situação que nós estamos vivendo. Estamos no limiar da conclusão do plano de Deus. Aquelas promessas, as profecias, Deus finalmente vai ser vindicado. Você vai ver o grande final e a conclusão do plano redentor de Deus, que Ele começou por meio da cruz. Você vai ver o resultado dos esforços, de cada gota de sangue derramado. Você vai ver o que Deus vai fazer finalmente. Pare de chorar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar o livro, ou os selos, e abrir o seu livro. Acho muito interessante a maneira como ele colocou aqui a descrição de Jesus. Quem é Jesus? É o leão da tribo de Judá. Esse leão da tribo de Judá faz referência à história mesmo de Israel. Deus prometendo que um dia da descendência de Judá, ou o leão viria, o cetro viria, que ele então seria Siló, ele iria reinar sobre o universo. Deus não tem o problema de memória que a gente tem. A gente faz promessas, é o que o pessoal diz, né?
povo crente é o povo que mais mente. E a hora do louvor é a hora em que isso acontece de maneira mais apropriada. Li um livro que houve um diálogo entre o anjo e um demônio do lado de fora da igreja. E o anjo e o demônio tentava entrar dentro da igreja. E o anjo dizia: não, rapaz, aqui não é lugar para você, os santos estão adorando ao Senhor. E aí surgiu o momento da música. E aí o demônio disse para ele: rapaz, o que eles estão dizendo, eu posso dizer também. O que eles estão dizendo lá dentro, com a motivação que eles estão dizendo, eu consigo dizer também. Não tão mentirosos quanto eu. Deus não é assim. As promessas que Ele faz, as promessas, os planos que Ele diz que vai fazer, de fato Ele realiza. Ele havia prometido, ainda lá no Gênesis, que um dia, entre os descendentes de Jacó, haveria um da tribo de Judá, que ele traria o cetro e ele iria reinar como rei sobre o universo. A raiz de Davi, o descendente de Davi, de 2 Samuel 7, que como rei iria vencer. Interessante que, embora sendo apresentado como um leão, ele vence como um cordeiro. É assim que ele é apresentado. Então vi, este é o próximo movimento. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos. Vocês lembram disso? Deus está no trono, tem um arco-íris, um lago como um cristal ao redor, existem 4 seres viventes ao redor, e depois os 24 anciãos estão lá ao redor, e o resto está lá. Mas esse é o centro do universo. E o texto diz então que dentro do meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro. Ele é apresentado como leão, descrito como leão no verso 5, mas aqui é apresentado como um cordeiro, que parecia como tendo sido morto. Diz que ele estava em pé e parecia como tendo sido morto. Essas descrições são muito importantes. Obviamente Jesus não estava vestido de cordeiro, tá bom? Eu tive que explicar isso aqui para os meus filhos. Papai, o Senhor Jesus ganhou pata no céu? Como é isso? Uma pergunta legítima. Por que ele coloca cordeiro aqui? Ele coloca cordeiro porque essa era a linguagem do sacrifício, essa era a linguagem que Jesus foi apresentado, concebido ao mundo. Essa foi aquilo que João, o evangelista, ouviu de João Batista bem no começo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora João lembra. Ele lembra exatamente que o que o João Batista referiu, o que ele disse, de fato é verdade. O seu sangue, a sua cruz, a sua morte afeta, impacta o pecado dos homens, recebendo sobre si a condenação de todos eles. Aqui, no entanto, ele estava em pé. Não somente em pé significa que ele estava em pé, ele estava vivo. Ele trazia em si ou no seu corpo as marcas de que havia sido morto. A palavra que tinha sido morto de maneira violenta. Ele carregava ainda as chagas, as marcas do seu ministério terreno. Ainda tinham buracos em seus membros, demonstrando a aflição, carregando consigo a lembrança permanente e perene do sacrifício que nos traz a paz, estava sobre ele. Diz que ele tinha 7 chifres, falando do seu poder e da sua capacidade, 7 olhos da sua onipotência, ou da sua onisciência, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aí surge a cena mais importante deste capítulo. Se o capítulo 4 fala sobre Deus como centro das atenções, aqui as atenções vão para Cristo. O Cordeiro aparece. Ele traz em seus membros e em seu corpo as marcas da sua agonia. A morte violenta, as surras que levou ainda estão como lembrança por toda a eternidade. Para Deus, o Pai, para os 4 seres viventes, para os 24 anciãos e para todo o universo. Todo mundo olha para o Cordeiro que venceu, mas
percebe que ele de fato carrega ainda as marcas do seu sofrimento. Diz que ele pega o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pega o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantam um novo cântico. Esse novo cântico não é um cântico que nunca foi dito, não. Está aqui, se você quiser aprender a cantar no céu, para não, de repente, não ficar dizendo uma coisa que não é só decorar esse texto. Esse é o texto que nós vamos cantar. A ideia de novo cântico não é um cântico que nunca foi realizado, nunca foi cantado, mas é um cântico que concorda com a situação agora que se desenrola no momento. Lembra que ele deveria parar de chorar porque o choro não parecia estar relacionado, não era a atitude devida, apropriada para um momento como esse. Um momento como esse exige-se cântico, e um cântico que possa, em seu conteúdo, descrever e exaltar exatamente o momento em que eles estão vivendo. A dignidade do Cordeiro é explícita agora para todo o universo, porque quando ele entra e atravessa os muros dos seres lá viventes, dos 24 anciãos, e chega até o trono daquele que está sentado no trono e abre, isso demonstra que ele tem dignidade além da medida. E isso exige um cântico novo, um cântico que diga quem ele é. O que eles cantam no céu? Tá, se você tivesse que compor um cântico, como nós compomos aqui, compor um cântico que falasse sobre Jesus, o seu ministério, o que você enfocaria? Seus milagres? Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece à sua voz? Tudo isso tem validade. Jesus é muito maior do que as letras conseguem descrever. Mas de todas as coisas e realizações que Jesus fez, e ele fez muito em palavras e em ações, por todo canto que andava, qual é o cerne, o coração, qual é de todas as coisas que Jesus realizou, aquela que providencia a razão e o poder para um final feliz? No céu, eles cantam sobre a cruz de Jesus, sobre o momento de maior humilhação que Jesus já experimentou, quando ele decidiu ser servo. Sendo reconhecido em figura humana, ele absorveu a identidade de servo, sendo obediente até a morte de cruz. A cruz foi compreendida por Jesus, por Deus, pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos, e será reconhecida no universo como a razão, o coração do ministério de Jesus. É a humilhação e a morte que fazem Jesus ser quem ele é. Tu és digno, eles dizem. É digno de pegar o livro e quebrar os selos. Porque você foi morto, ou foi assassinado. Foi morto de maneira violenta. E comprou com o teu próprio sangue, cancelando as dívidas que os homens tinham. Comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. A ideia de língua, os vários nomes ou termos aqui, descrevem todos uma mesma ideia de identidades ou fidelidades ou descendências similares, variadas. A ideia de tribo é a ideia de aqueles que são do mesmo descendente ou de uma linhagem familiar. A ideia de língua são pessoas que falam a mesma língua. Eles têm a mesma linguagem. A ideia de povo é aqueles que são unidos debaixo de um mesmo governo, que têm os mesmos interesses. A ideia de nação ou etnia é aqueles que são colocados juntos, de maneira bem vasta, aqueles que são colocados juntos. Deus em Cristo salvou, morreu, pagou para comprar pessoas de todo canto. Isso é fabuloso, irmãos.
É fabuloso porque a morte de Jesus Cristo e a sua cruz, ela tem um impacto global. E nós tantas vezes diminuímos a cruz de Cristo achando que nós somos especiais, que Jesus pensava em mim apenas. Que Jesus tinha o meu DNA e o meu CPF na cabeça apenas. Sem esquecer que na mente de Jesus, as intenções dele, ele substituiu e comprou com seu corpo, com seu sangue, um povo de tudo que é canto. Pessoas que ainda não sabem, mas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Todas as vezes que nós respondemos à questão da cruz de Cristo, como sendo o conteúdo do Evangelho, a cruz de Cristo foi para mim, ponto final, nós diminuímos o plano global que estava na mente de Deus, de ser adorado, engrandecido e louvado por todos os povos. Então, se você vem para a escola dominical aqui, alguém pergunta para você: ei, me diz aí, qual é o conteúdo do Evangelho? Isso é fácil, pastor. O conteúdo do Evangelho é: Jesus morreu por mim. Conseguem? Você diria isso? O que é o Evangelho? Jesus morreu por mim. Isso é verdade? Tomara. Isso é o todo? Deveria ser o todo? Nós deveríamos ser tão simpáticos à ideia que Jesus morreu por mim para ignorar que o plano de Deus vai além do meu DNA e da minha pessoa, abarcando e impactando o universo visível e invisível. Todas as vezes que nós limitamos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as nossas vidas serão bem individualistas e limitadas. Nós nos acharemos como sendo o centro do mundo. A coisa mais importante é o que acontece aqui na Planalto. E das coisas que acontecem na Planalto, a coisa mais importante é o que acontece na minha família. E dentre as coisas que acontecem na minha família, a coisa mais importante é a coisa que acontece na minha vida. Porque eu sou o centro do universo. Jesus morreu por mim, ele veio para esse mundo por minha causa, e mesmo que essas coisas não sejam mentira, elas acabam, se não compreendidas à luz do plano maior de Deus, sendo o fim em si mesmo. E aí você acaba sendo exatamente o fim e o centro da sua própria fé. Jesus morreu por você. Ponto final. Eu queria encorajar os irmãos a perceberem que Jesus morreu por você também. Mas ele compra gente do Brasil, da Tchecoslováquia, da Guiné, compra gente alta, baixa, gorda, magra, verde, amarela, azul, preta, branca, lilás. Ele compra todo tipo de gente, quer ser representado, amado e adorado por todos os povos. Essa é o coração da cruz do Salvador. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Do contrário, nós vamos nos perder achando que eu sou a finalidade maior de Deus. Nunca foi assim. Vamos olhar só uns textos. Efésios capítulo 2. A gente já leu esse texto hoje, vamos ler de novo. Efésios capítulo 2, quero ajudar você a direcionar a seta do amor de Deus para além de você. Efésios capítulo 2, olha que texto fabuloso. Depois de falar da nossa condição, verso 1 a 3, do versículo 4 em diante, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 7. Qual é o objetivo? Perceba, para além de você. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para além de você. Deus não salva e age simplesmente para o seu benefício. Pode ser que isso choque você, mas a sua absoluta felicidade não é a história mais feliz da perspectiva de Deus.
A história com final feliz é aquela em que o grande Deus recebe toda a glória. Deus poderia receber toda a glória e Ele pode, a despeito da felicidade de alguns homens. Quando você coloca a sua salvação e a sua felicidade como sendo o fim último da sua salvação e o fim último de Deus, você diminui, rechaça o plano maior de Deus. Ele salva os homens aqui para quê? Para mostrar nos tempos vindouros a grandeza da sua graça naqueles que creem. Não é somente para o seu benefício, a gente ganha. Deus salvou você para a sua glória. Deus salvou você porque Ele quer usar você para demonstrar, para explicar o conceito de graça ao seu amigo de trabalho, ao seu pai, sua mãe. Você não tem que se achar que é o fim da última, que a cocada, como é que é? Coca-Cola? É uma dessas coisas aí. Não tem, eu sou da época da bala que matou Kennedy ainda. Você acha que foi só isso? Rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter como objetivo da minha vida, Jesus falando, eu vou morrer, eu vou salvar o Tiago. Esse vai ser o plano maior da minha vida, eu vou fazer do Tiago alguém feliz. Pronto. Porque eu não consigo ficar feliz se o Tiago ficar triste. Não é assim. Deus projetou, Ele escolheu, Ele predeterminou e Ele salvou o Tiago, dizendo, olha Tiago, tu vai ganhar nessa história, mas eu vou fazer isso porque quem ganha mais nisso tudo sou eu. Tu é tão ruim, Tiago, de um jeito, tão desgraçado, tão moribundo, tão cego, tão tolo, tão morto, que quando as pessoas verem qualquer sinal de vida, eles vão dizer, foi Jesus, só pode ter sido. Porque de outra forma não teria sido, tem que ser Jesus. Fez desse jeito, agiu daquela maneira, tratou a esposa daquele jeito, usa o dinheiro desse recurso, dessa maneira o tempo. Tem que ser a influência poderosa de Deus na vida desse homem. É assim que o povo tem que falar de você, porque Deus salvou você, foi para demonstrar hoje, em 2020, no mês de outubro, é outubro? Setembro e outubro também. No mês de setembro, a graça de Deus. Não é que para você acordar-se de manhã, todo dia as misericórdias do Senhor se renovaram. Então, comamos e bebamos, que a misericórdia vai se renovar amanhã mesmo, e eu vivo minha vida como eu quero. É assim em Efésios capítulo 2, é assim no Salmo 23, ele diz, Ele me restaura a alma, por amor do seu nome, lembram disso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Por quê? Por amor do seu nome. Existe um caminho da glória, que Ele passa sempre por meio da graça. Salmos 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, Deus responde em graça, eu te livrarei, mais graça, e tu me glorificarás. O pessoal para aqui. Senhor, está muito difícil, eu te invoco. Deus, em sua graça e misericórdia, responde, Ele livra. E nós achamos, Deus fez de novo, porque Ele me ama. E ponto final. Ao invés de Deus fez de novo, porque Ele me ama. E esse amor que Ele tem para comigo, tem como propósito último e final, a glória de si mesmo. E tu me glorificarás. Falando, vivendo, amando, respondendo. A graça que recebe em glória. Salmo 67, versículo 1, verso 3. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Senhor, nos dá uma boa colheita naquela época. Senhor, manda chuva, para que os grãos brotem, que o Senhor gere vida. Senhor, faz o teu rosto resplandecer sobre nós, nos abençoa. Ele diz no verso 2, para que se conheça na terra a maneira como o Senhor salva. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. É para isso. Eu terei mais argumentos para explicar para as nações aquilo que o Senhor faz em resposta às nossas orações, para que os povos possam caminhar para ti, compreendendo e aceitando a salvação que só o Senhor pode dar. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos.
os povos irão louvar. É o que nós vemos em Apocalipse capítulo 5. Os povos irão louvar. Deus que concedeu a graça na salvação é o mesmo Deus que receberá a glória no final. A partir do versículo 11 do capítulo 5, nós vemos um movimento gradativo. Eles escutam, ouvi, versículo 11, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. De receber tudo, porque tudo que temos é derivado, que ele tem essencialmente. Então eu vi que toda a criatura, perceberam a gradação? Versículo 9, foram os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Agora, versículo 11, milhões de milhões e milhares de milhares. Agora, versículo 13, toda a criatura no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. Aqueles que em silêncio reconheceram a indignidade, agora eles abrem a boca para reconhecer que só existe um ser digno em todo o universo, capaz de levar para frente o plano redentor de Deus, o Cordeiro que foi morto. E eles se unem então com essa voz: aquele que está sentado no trono, isso é, Deus Pai, e ao Cordeiro. Jesus aqui recebe a mesma menção, a mesma honra, a mesma louvor, a mesma glória. Jesus recebe isso porque Jesus é Deus. Ele não é um Deus menor. Quando no céu, um louvor por pessoas perfeitas conferem a Jesus, ao Cordeiro, a mesma coisa que dão ao Pai, é porque Jesus e o Pai, embora sendo pessoas diferentes, eles estão no mesmo patamar de divindade. Não é glória simplesmente, mas toda a honra, glória e o louvor. Agora e para sempre. E os 4 seres viventes respondiam como que confirmando: amém, amém. E eles prostram-se e adoram. Esse é o que Deus está fazendo no mundo, meu irmão. Você está fazendo o quê? O que Deus está fazendo no mundo agora, aqui em outras partes do mundo, Ele está colocando Jesus no centro por meio da salvação, a pregação da cruz, atraindo os homens a Ti. É o que Deus está fazendo. Os recursos do universo estão sendo investidos para isso. Os seus recursos estão sendo investidos para quê? Seu tempo, sonhos. Eu sei que a gente pensa nisso e escuta isso várias vezes. Eu queria que você tomasse uma decisão diante de Deus. Não tem nada a ver comigo, diante de Deus. Isso aqui é o que Deus está fazendo. Isso aqui, irmãos, já é o final da história. Isso aqui vai acontecer. Não importa se você não der nenhum prego numa barra de sabão daqui para frente. Se você virar as costas e dizer: sabe de uma coisa, aquele pastor só fica falando essas coisas, não quero mais saber, não vou mais para a igreja. Não venha. Isso aqui vai se cumprir independente de mim e de você. O Cordeiro que foi morto, ele venceu. Acabou-se. Os povos irão adorar o Senhor Jesus Cristo porque foram comprados com o seu sangue. A pergunta não é se. A pergunta é se, que quando isso aqui for cantado, você vai estar lá dizendo assim: rapaz, vacilei. O lugar de fazer obras, o momento de fazer obras é agora. No céu ninguém ajuda missões, não. No céu ninguém conversa com os filhos. No céu ninguém evangeliza os colegas de trabalho. Ninguém evangeliza na escola. No céu ninguém ora pela salvação dos pecadores. É agora o momento, agora. Isso aqui vai acontecer porque depende da dignidade do Cordeiro. Mas você está fazendo o quê? Se você precisar de ajuda, orar, pensar: como eu posso me envolver de alguma forma para contribuir? Eu não estou pensando em recursos, mas para participar, para não ficar aquém e à parte do que Deus com certeza irá fazer.
para que quando a dignidade do Cordeiro for reconhecida, eu consiga dar glória, porque foi um daqueles que reconheci aqui, não lá. Esses que estão debaixo da terra são os demônios. Os demônios terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu não queria que nenhum de nós reconhecesse apenas quando os demônios se dobrassem, mas que já agora nós reconhecemos a dignidade do Cordeiro, nos esforçando de todas as maneiras, com o que temos, muito ou pouco, para fazer o nome de Jesus o centro das atenções em toda a terra. Amém? Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor louve a si mesmo, que o Senhor te engrandeça, que o Senhor se glorifique. A Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé, que o Senhor seja exaltado, que toda a honra, a glória, a sabedoria, as ações de graça sejam dadas a Ti, porque tudo que temos foi nos dado por Tuas mãos. Quem deu ao Senhor primeiro para que Te venha restituir? Foi do Senhor que veio todas as coisas. Pai, nos ajuda a participar daquilo que o Senhor está fazendo em nossos lares, em nossos trabalhos, escolas, em nossos empregos, empresas, no tempo, no trânsito. Faz-nos ser conscientes e atrevidos a respeito do que o Senhor está fazendo no mundo e tomarmos parte para a glória de Jesus. Faz-nos viver à luz desse grande final, quando finalmente o Senhor será tudo em todos. Faz-nos ansiar e nos dedicar para participarmos disso de maneira ativa. Que a cruz seja sempre linkada com o Teu propósito global de restabelecer todas as coisas. Oramos por meio de Cristo. Amém.